Começando mais um programa Parada Técnica na sua TV Guarulhos, programa número 11. Depois finais estaduais, polêmicas à parte. E hoje eu tô com um convidado especial, especialista em bola parada. Uma coisa que eu sempre gostei que hoje quase não vemos mais. Multicampeão pelo Santos, pelo São Caetano, pelo Grêmio. Hoje estou com o Anderson Lima. Fala, Anderson Lima, beleza? Tudo bem, prazer estar com vocês aqui participando do programa. Honrado em ter o convite, valeu. Show de bola, veio lá de São Caetano. E aí, Anderson, antes de começar um pouquinho da sua trajetória, como é que tá atualmente? Então, eu já sou auxiliar técnico do Jorge, né, há 8 anos. O último clube que a gente trabalhou foi o Água Santa, em Série 2. Agora a gente está esperando aí algumas propostas, né, então por enquanto tá super tranquilo. Legal. E pegou assim uma sintonia boa de trabalhar com ele? Ah, sim. A gente já tinha jogado juntos, né, no Santos. E em 2010, quando eu tinha recém parado de jogar futebol, encerrado a carreira, eu recebi um convite dele para ir para o Goiás. Aí a partir daí a gente já está junto, já fazem 8 anos, começamos em 2010, né? Uma sintonia maravilhosa. O Jorge, como eu sempre falo, né? Foi um anjo que caiu do céu, porque naquele momento que você acaba a sua carreira, você fica meio sem saber o que fazer. Eu estava procurando outras coisas mais dentro do futebol, que sempre foi minha praia. E quando eu tive um convite do Jorge, então... Você jogou com ele em 98? 98 no Santos. Eu lembro disso. E como que é falando agora, você parou em 2010 em que clube? Parei em 2009. Na realidade, parei em 2009 na Chapecoense. Na Chapecoense. A gente joguei estadual lá e encerrei minha carreira. Já estava já com ideia já de encerrar. Já estava já no limite, então cheio de dor. Então eu falei, para mim acho que já deu. Aí eu comecei a tomar outras direções. Uma delas foi me aprimorar na parte extra-campo, né, em termos de treinamentos, enfim, toda coisa que eu já tinha aprendido, mas é claro que na teoria é importante, mas a prática é muito mais, né? Então, foi isso. Como que é essa situação de parar, que uma hora o cara tem que parar, só quem passa para saber, e essa situação de falar assim, eu quero continuar no meio do futebol, você ainda pegou uma fase que, por mais que fizesse especializações, não exigiam tantos cursos como é hoje. Eu até conversei com o Alex Alves, participou aqui com a gente também. Como que você vê essa parada, você entrar na função atrás do campo e esses cursos que pedem hoje? Que hoje dá para ver que não é só a experiência do jogador, exigem coisas a mais. Eu acho que é super importante. Eu fui atleta profissional 18 anos, né? Comecei minha carreira, assim, com 10 anos de idade, já comecei no Juventus. Então foram 12 anos de Juventus, mais 18 anos como profissional. Então aí já vão mais 8 como auxiliar. Mas a cada dia você tem que se aprimorar muito mais. E esses cursos são importantes, apesar de muito caro, né? Apesar de serem muito caros, realmente para a situação que a gente vive. Cursos que agora que estão fazendo o curso da licença B, que é aqui em São Paulo, tem outros estados, mas a licença A e a Pro só é feita no Rio de Janeiro. Mas então, assim, essa? É caro, porque você além de pagar o curso, tem que pagar a moradia, alimentação. Então, assim, quem não tem condições acaba ficando para trás. E hoje, esse curso da CBF é super importante para você trabalhar, ainda não aprovado, ainda não está aprovado pela UEFA, que você pode, com essa licença Pro ou AA, você trabalhar fora do país. Mas é um curso que daqui a 2 anos, quem não tiver, infelizmente, o mercado vai ficar bem escasso. Então, mas até o Alex falou isso. Graças a Deus ele tinha uma condição de fazer esse curso. Mas e o cara que sempre viveu do futebol, que tem o conhecimento, que não tem esse valor para fazer esse curso, não é um pouco de sacanagem com o profissional que viveu 20, 25 anos na área? Não digo sacanagem, eu acho que é uma falta de respeito com os atletas que fizeram tudo até então para o futebol, e não são todos que vivem nesse patamar, que vivem Neymares da vida, né? O futebol não é só isso, a realidade do futebol não é o que
o que os jogadores, os nossos atletas lá vivem. Aqui dentro do Brasil é completamente diferente, tirando os times grandes, os jogadores passam dificuldades, ficam sem salário, ficam com salários atrasados. E depois, quando param a carreira, como nós ex-atletas, quem não teve realmente um pouco de cabeça, não teve uma serenidade para guardar o que ganhou, tem dificuldades. E por isso que nosso sindicato dos atletas parece que está entrando no ar aí para ver se, de alguma forma, comprove que o atleta que tem 5 anos de, como lá atrás, né, que é o CREF, tinha 5 anos de carteira assinada, consecutivos, 5 anos direto, algumas coisas assim, podia pegar a carteira. Hoje não, né? Hoje tem que fazer esses cursos que realmente, para a realidade dos ex-atletas, estão absurdos. Você falou um negócio interessante. No geral, as pessoas que falam de jogadores de futebol, elas não têm noção que, tirando 20 clubes da Série A, para o resto é difícil, para quem joga em outros clubes. Muito difícil. É bom até falar isso, porque você foi campeão pelo Santos, você foi campeão pelo Grêmio, foi campeão pelo São Caetano numa fase ótima, mas você viu o outro lado também. O futebol, como eu falei, eu joguei num grande clube, que é o Grêmio, que passou por dificuldades. Eu fiquei quase 6 meses sem receber lá. Então, assim, isso mexe com a sua cabeça, isso mexe com a sua organização dentro da sua casa, né? E, com certeza, hoje, tirando os times grandes da Série A, tem time da Série B com dificuldades, time da Série C, e ainda imagine time da Série D. Então, assim, a realidade do futebol brasileiro é muito difícil, entendeu? Jogadores que não tiverem cabeça, porque só existe uma profissão que tem ex, né? É o ex-atleta. Porque você vai parar, não quero mais ser jornalista, vou ficar 2 anos fora. Mas aí, se você quiser voltar, você vai conseguir voltar, porque você vai voltar com mais experiência, enfim. E o atleta não, o atleta 2 anos que para, ele perde, e ele não consegue voltar mais atrás. Por isso que o atleta tem que ter uma cabeça uma pessoa estruturada do lado dele, para que no futuro ele não passe dificuldade, porque com 36 anos você está começando a vida. E tem gente que está parando de jogar futebol. Sim. Você foi campeão no Rio São Paulo pelo Santos, e você foi campeão da Copa do Brasil pelo Grêmio, estadual. Fala uma coisa, hoje o atleta é menos exigido? Tinha que ralar muito mais ali na sua época? Bom contrato, manter, e a pressão da torcida era maior? Bem maior. Hoje em dia você entra no estádio, você não tem nem acesso aos torcedores, né? A não ser que você esteja num nível bom, técnico, que a sua equipe está numa final, você está bem, aí você faz que nem o Cruzeiro, desce no meio da galera, o caramba. Agora, antigamente, quando o time estava ruim, tinha que descer ali na Vila Belmiro, ali no meio da torcida, era muito complicado. Eu acho assim, o futebol, não quero ser saudosista, nada, na minha época tinha muito cara bom, né? Tinha muito cara bom. Eu falo assim, não é que na minha época, aqueles negócios de... Não. Os jogadores que eu joguei contra eram muito bons, eram diferenciados. Toda a equipe tinha, no mínimo, 8 jogadores acima da média. Todos os times tinham um camisa 10 que era absurdo. Então, assim, laterais direito, tinha uns 4, 5, 6 aí, pra você escolher. Então, assim, tecnicamente os jogadores eram melhores. Hoje o jogador é exigido, sim, na parte física, ele tem que estar bem fisicamente. Porque hoje o futebol é força e velocidade. Alguns jogadores se destacam um pouco pela qualidade técnica, mas hoje se não tiver força e velocidade, você não consegue jogar. Exatamente. Eu lembro dessa fase aí, anos 90, que cada time tinha pelo menos um meia canhoto, um meia destro. Você pegou uma fase complicada do Santos, de poucos títulos, com times até fortes, que acabavam chegando, mas você pegou um período de Palmeiras, Parmalat forte, São Paulo com times bem montados. E hoje eu vejo, assim, na minha visão, você foi um dos melhores laterais direitos que eu vi. Eu tinha até uma referência de você na bola parada. Você acha que hoje que você jogou com quantos laterais fortes você pegou nos anos 90? Arce, Cafu. Hoje, com o futebol daquela época, hoje você jogaria fácil na Europa e na seleção brasileira? Com todo respeito, jogaria. Se eu tivesse um empresário bom, com certeza jogaria. Porque na minha época não tinha empresário bom.
Na época do Grêmio eu estava vendo um momento maravilhoso, acho que foi minha melhor, meus melhores anos como atleta, foi no Grêmio, foi 4 anos lá maravilhosos. E que se eu tivesse um empresário melhor no momento, como hoje, eu teria ido para a Europa fácil. Você poderia ter ido para a Copa de 2002. Então, mas na realidade, isso foi uma coisa que eu tenho de triste, assim, porque eu não tive oportunidades, né? Eu fui convocado 7 vezes, mas não tive a oportunidade de jogar uma. Quando era o Cafu, tudo bem, né? O Cafu era o Cafu, tetracampeão, tal. Mas depois, o Cafu não foi em algumas convocações, eu fui e acabei não jogando e jogando outros. Então, assim, na realidade, essa é a minha única tristeza, né? Mágoa de ninguém, nada. A única tristeza de não ter podido jogar, né? Mas hoje, a gente vendo assim o nível, né? Eu acho que com certeza eu teria, se eu tivesse um empresário melhor, eu teria umas condições muito favoráveis de jogar na Europa, com certeza. Sim. E fala uma coisa, como eu falei, você foi um dos melhores laterais direitos que eu vi. Por que que hoje, mesmo com esse futebol tão físico, tão correria, às vezes eu acho, isso não é uma desculpa para dizer que hoje os caras não sabem bater na bola, hoje os caras não sabem bater falta, não sabem bater um escanteio. Não é uma desculpa também? E o cara deixa um pouco de lado, ele se preocupa tanto com o preparo físico nos treinamentos e ele deixa, bater falta, vou deixar de lado, escanteio, eu vou deixar de lado. Eu acho que o grande problema vem da base, né? Eu tive uma base muito boa, que foi no Juventus, onde eu tinha um treinador lá de fundamentos, que era coisa absurda o que ele fazia com treinamentos de fundamentos. Passe, cruzamento, chute a gol. Ele pegava a parede e fazia cada treinamento que você falava, puta, que esse cara tá querendo, né? Mas isso me aprimorou muito, me deu muitas condições, não só para mim, mas para todos os jogadores no Juventus na época. E o que está faltando hoje na base, são treinadores capacitados para fundamentos. Porque hoje, é como você falou, chega na base, a diretoria, ou enfim, os caras pensam só em resultado, eles não pensam em aprimorar o atleta. Porque quando esse atleta sobe profissional, às vezes eu estou trabalhando 8 anos como auxiliar técnico. Às vezes você pega atleta com 26 anos que não consegue dar um passe de 5 metros. Não consegue fazer um cabeceio direito, não consegue bater na bola, não consegue bater um escanteio. Tem dificuldade para bater uma falta, por quê? Porque lá da base não tiveram esse cuidado para que quando o atleta chegasse no profissional, estaria pronto. Aí você só trabalha ele tecnicamente, taticamente, empurra, o jogador não precisa, o jogador já veio pronto, vamos embora. Só que a dificuldade hoje tá nessa. Eu acho que os jogadores já vêm com falta de qualidade lá debaixo da base, falta de fundamentos. E chega no profissional, a gente tem que acaba perdendo tempo, tendo que fazer outras coisas. Enfim, e aí é onde tem essas dificuldades. Falta de um batedor de falta. Os caras, em vez de gastar não, perder não, que eu falo, né? Você nunca perde, né? Você ganha, né? Às vezes de ganhar meia hora batendo falta, bate 40 faltas que eu batia. Eu acho que o Marcos Assunção treinou comigo também, Marcelinho Carioca, enfim, você pega Rogério Ceni, que eu joguei junto também, e entre outros. Os caras acabavam o Neto, acabava o treino, os caras ficavam lá, batia 30 faltas lá. Hoje não, hoje o atleta, vou fazer uma tatuagem, vou cortar meu cabelo, fazer um risquinho, vou lá levar minha namorada no shopping para almoçar. Então assim, você acaba eles hoje acabam dando valor a outras coisas que lá na frente vão sentir dificuldade, porque o futebol passa muito rápido e depois quando você fala, meu Deus, passou, mas você tinha oportunidade lá atrás e não deu valor, né? Sim. Pode se resumir também que além de já ter esse pensamento, também já vem, é uma geração que já vem sem qualidade para isso também. Já, e muito mimada. Você pega em time grandes aí, jogadores da base se acham E antigamente, para você jogar na base de um Juventus, de um Guarani, de uma Ponte Preta, de uma Portuguesa que tinha Denner, Simval, Bentinho, Guarani de um monte de jogador, Ponte Preta, porque eram as equipes, pelo menos na época que eu joguei, de 90, na base, eram as equipes mais fortes, não era Palmeiras, nem São Paulo, nem Corinthians. Era Juventus, Portuguesa, Guarani, Ponte Preta, 15 de Jaú. Então essas equipes eram realmente referência na base. E hoje
traz a dificuldade, porque o atleta chega, às vezes é mimado, tem um empresário porque hoje com 15, 16 anos você já está com empresário, né? Antigamente não existia isso, né? Antigamente você nem chuteira você tinha. Hoje os caras têm contrato já com Nike, com Adidas. As coisas hoje em dia melhoraram muito, estão muito mais fáceis. E é até triste de ver isso, porque você vê um menino ali que está se achando já, você com a sua experiência, você olha e fala, só aí se não tiver um bom empresário não vai vingar. E às vezes você quer podar algumas coisas, aí o menino vai lá e reclama pro empresário, o empresário reclama pro diretor no clube, aí você tá fora. Até nisso, no que mudou. O que você acha dos jogadores e o pessoal do meio do futebol estar muito inteirado em redes sociais? Isso daí na minha época nem existia, né? Porra, Instagram, Facebook, imagina. Muitas coisas que são boas para quem sabe usar e também são ruins para quem não sabe usar, né? E hoje essa facilidade que os torcedores têm de acompanhar os atletas nas redes sociais é muito grande. Então tem que ser feito com cuidado, porque não é fácil. Você lidar com rede social não é fácil, né? Você tem que respeitar a pessoa que está do outro lado para que te respeite também. Então daqui a pouco começa já uma briga que não vale a pena. Você acha que não falta um preparo também de assessoria para esses jogadores? Tanto para esses que acham que jogam, que muitos, com a sua experiência, vai ver, pô, não vão jogar nada, não tem qualidade. Até para os medalhões de hoje, não falta um preparo? Porque às vezes eu vejo nas entrevistas, você vê que às vezes o cara já não foi orientado e o assessor, o empresário, parece que também não orienta nada. Então você fala, pô, o cara tá lá, tá na Espanha, tá na Itália, milhões, mas não tem uma orientação para dar uma entrevista, não tem um posicionamento, é como você diz, é mais preocupado com tatuagem, com tirar foto com boné de lado, postar foto no restaurante com a esposa. Assim, na realidade, na minha época a gente tinha muito... o acesso com a imprensa era muito maior, né? Tipo assim, o pessoal parava a gente no estacionamento, conversava, não tinha aquele assessor que, opa, vai ter a coletiva ali, depois você fala. Então, assim, era muito fácil a gente lidar. Então, assim, eu tenho vários amigos da imprensa hoje por causa desse acesso que a gente tinha, essa facilidade. Tinha um assessor de imprensa, mas era super tranquilo. E hoje não, hoje os atletas estão mais blindados, né? Hoje, pô, não, você quer fazer uma entrevista com o cara, vou falar com o meu assessor, liga pro meu assessor. Dependendo de onde é, o cara nem deixa o cara ir, entendeu? Então, assim, só que tem alguns caras, assessores, que são inexperientes, que no momento de ajudar eles acabam prejudicando mais, né? Por isso que tem esses grandes problemas nas redes sociais. Que eu tenho as minhas, mas eu procuro ser bem tranquilo, até porque para não atacar ninguém, né? Porque eu também não quero ser atacado, né? Eu respeito e quero ser respeitado, então é super tranquilo hoje. E até falando nisso, você jogou no Santos e no São Paulo aqui, dos gigantes do estado. E você não foi um jogador de provocações, de torcidas adversárias terem problema com você? Não, de forma alguma. Até hoje exercendo a função de auxiliar, eu canso de ir no estádio ver jogos. Cansei de ir na Arena do Corinthians. O pessoal me trata com o maior carinho, o maior respeito, assim, em qualquer lugar onde eu vou. Graças a Deus eu sou tratado com o maior respeito. Por quê? Foi onde eu falei, né? Eu dava o respeito para ser respeitado. Então, assim, eu nunca procurei sempre fazer o meu melhor, dentro da medida do possível, dentro das minhas condições, mas sempre respeitando todas as equipes. Então, que por um lado você pegou a época do Viola, até folclóricos, mas super jogadores, Vampeta, Diney. Por um lado é legal esse negócio da mídia, de, olha, marcado pelo Corinthians, pelo São Paulo, brincava com um time, brincava com outro. Mas por outro lado, não é ruim também ficar marcado? Às vezes aquele torcedor que não sabe levar na esportiva e fala, pô, você tirava sarro do meu time, pô, tá num local assim, num restaurante, num bar e ter que escutar algumas coisas? Sim, né? A gente tem exemplos, né? Eu joguei com o Paulo Nunes, né? Também. O Paulo Nunes jogou no Palmeiras, ele fazia aquela cena toda e quando foi pro Corinthians teve problema, né? O próprio Viola também, o Edilson Capetinha. Então, assim, a partir do momento que você respeita, quando você está jogando um rival, é muito mais fácil
a aceitação da outra equipe. Imagine hoje você, vou dar um exemplo, imagine hoje você pegar o time do Grêmio, qual o jogador que a torcida do Inter ia aceitar, né? Devido a todas as provocações que estão tendo. Então, assim, esse que é o problema. E o grande problema é a segurança extra-campo, né? Extra-campo. Então, assim, você tem sua família, então você vai no mercado, vai no shopping, vai no restaurante, você, ser hostilizado por um outro torcedor porque você desrespeitou, é chato, né? E hoje é mais exposto às redes sociais. Como será que seria hoje o Viola, o Paulo Nunes nos dias de hoje? Sei lá, meu. Esses caras eram polêmicos demais. Gente boa, meus amigos, mas eles gostavam, né? Gostavam dessas provocações, né? E hoje, com esse acesso aí, os caras iam metralhar eles, né? Paulo Nunes, você jogou no Grêmio? Joguei no Grêmio. Quando ele voltou do Palmeiras pro Grêmio? Isso. Ele saiu do Palmeiras, aí foi pro Grêmio. Aí, o Paulo é, cara, sensacional. O Grêmio chegou a montar um super time ali logo do que ele saiu. 2000. Que acabou, não deu muito certo, aí depois que em 2001 encaixou. 2001 no começo ainda não tinha encaixado bem, né? Porque foi a época da ISL. 2000, se eu não me engano, ISL. 2000. Um time assim sensacional 2000. Que não pegou de cara. 2000. Trouxe o Astrado, o Amato da Argentina. Até hoje. O Astrado jogava no River, né? Era ídolo lá. Tiraram ele de lá, aí trouxeram o Zinho. Você tinha acabado de chegar no Grêmio. Aí eu cheguei depois. Montaram o time, aí eu tava ainda com problema porque eu tinha recém saído do São Paulo, o São Paulo queria me contratar, aí o Santos não queria me vender, queria dinheiro à vista, enfim, aí acabei também tendo algumas discussões lá e foi quando o Leão me fez o convite de ir pro Grêmio, aí acabei indo pra lá. Eu acho que foi a melhor escolha que eu fiz profissionalmente, sim, onde me dei bem demais. O Grêmio, pra mim, é um clube que eu tenho o maior carinho. O Leão foi em 2000? O Leão foi pra lá em 2000, aí montou o time, a base, mais ou menos. Só que ele saiu, né, logo em seguida. Como que foi essa entrada da ISL ali, estrangeiros? Tem uma adaptação legal ou tem aquela vamos ver o que esses caras querem? Hoje é que já está mais globalizado, mas até ali ainda não tinha... mas os caras, os de Argentina eram gente boa demais, Eles eram sensacionais. Eu acho que o brasileiro, ele acolhe muito bem quem vem de fora, né? É isso que eu falo, né? A gente valoriza, acho que tem que valorizar as pessoas, os profissionais que têm sua excelência, mas não é em todo lugar que você é tratado assim. Eu queria ver um treinador brasileiro chegar na Argentina, na Colômbia, Uruguai e ser bem tratado como a gente faz aqui com eles. Entendeu? Isso não existe. Então a gente dá muito valor, por causa da Copa, do 7-1. Só que, gente, não tem varinha mágica. Os caras se prepararam melhor, infelizmente a gente perdeu o melhor jogador e foi uma tragédia. Agora, falar que o argentino, colombiano é melhor que o brasileiro, que o treinador brasileiro, não. Você vê o Guardiola aí. Ontem era o melhor, hoje já está... perdeu o próprio treinador do Barcelona. Então, assim, o treinador só é bom no Brasil quando ganha. Quando perde, metiam o pau no Renato Gaúcho, que o Renato Gaúcho não faz curso, que o Renato Gaúcho não sei o que lá. Hoje está sendo cobiçado aí pelo Grêmio, pelo Flamengo, um caminhão de dinheiro. Por quê? Porque ganhou. Se não ganhasse, ninguém estaria procurando ele. O treinador só é bom quando ganha. Quando perde, não tem jeito. Ali vai ser o cara que vai ser mais bombardeado. E o jogador fica na boa, porque tem contrato de 2 anos, 3 anos, 4 anos, ganha bem. Aí monta no contrato, fica tranquilo. Infelizmente, a memória curta do brasileiro. Vamos para o primeiro intervalo e no segundo a gente volta falando dos títulos e disso também de jogador ruim que atrapalha e quem leva a bronca é o bom, tá bom? Valeu, se liga bacana! Voltando ao programa Parada Técnica na sua TV Guarulhos, segundo bloco. E agora eu vou falar dos títulos com o Anderson Lima.
Ô, Anderson, você foi campeão pelo Rio São Paulo de 97. Fala um pouquinho daquele formato. Eu lembro que na época o Rio São Paulo tinha ficado alguns anos sem ser disputado. Como é que foi aquela final lá com o Flamengo? Então, o primeiro jogo nós ganhamos no Morumbi. Se não me engano foi 2-1. 1-0, não me recordo. Estou também com uma dificuldade para lembrar assim, mas eu lembro que nós ganhamos o primeiro jogo e fomos para o segundo jogo com uma equipe do Flamengo absurdo, né? Sávio, Romário, um timaço, com Maracanã com 100 mil pessoas, né? E a equipe foi bem, cara, começou muito bem. Logo no começo eu fiz um gol de falta, aí depois nós tomamos um revés, tomamos 2 gols muito rápidos, aí no finalzinho o Juari fez um golaço lá e nos deu o título. Título importante, naquele momento assim, a gente estava reformulando, né, a equipe com o Vanderlei, né, começo de temporada. Então foi um título, título é sempre importante, né? É porque eu acho que você passou por isso, até falando do próximo título que você teve com o Santos. Tinha um negócio de quando ganhou em 2002, o Santos, de falar que estava na fila desde 84. Mas teve o São Paulo, aí teve a Conmebol, que vocês ganharam no ano seguinte. Como que é esse negócio? Você ganha e os caras continuam falando que o time está na fila? É que os campeonatos principais, claro que não seriam o Rio São Paulo nem a Conmebol, né? Mas isso daí é coisa que a imprensa, coisa que os torcedores lá antigos, que tem muito no Santos, né? Tem uma patota lá antiga lá que não é fácil não, na torcida do Santos. Hoje tá maravilhoso, hoje o Santos botou um vidro lá que não dá pra... Antigamente, na minha época, não tinha vidro, era arquibancada, era... E o lateral sofre mais ali ou para marcar o ponta? Sofre mais ali, perto do lado. Alambrado ali era demais, era uma chatice danada. É porque eles acham que o número 4, que o Santos, no lateral, joga de 4. Ele tem que ser um Carlos Alberto Torres, ele acha que o 10 tem que ser o Pelé, ele acha que o 11 tem que ser o... enfim. Eles acham que tem que ser aquele time que ganhou um monte de coisa lá atrás, e as coisas não são assim. Então, o momento que eu passei no Santos, a minha chegada em 96... foi de reformulação, né? Tava saindo o Giovani, eles tinham acabado de perder o título. O Santos, em 96, perigou cair no Brasileiro. Eles tinham acabado de vender o Giovani para o Barcelona, desmontou totalmente a equipe, passando por uma reformulação. O próprio estádio da Vila foi reformado, então o Santos mandou jogos aqui no Ibirapuera. Então, assim, foi uma dificuldade muito grande. E o time não encaixou, jogadores viram de time pequeno na época, chegou eu do Juventus, a Marcos Assunção do Rio Branco, enfim, entre outros, o Alessandro Camalhota do Novo Horizontino. Então, assim, teve aquela dificuldade, então não foi fácil não jogar no Santos em 96. Aí em 97 já começou um pouquinho melhor. O Santos para mim foi altos e baixos. Foi uma carreira de altos e baixos. Você jogou com o Marcos Assunção? Joguei com o Marcos Assunção. Joguei com grandes jogadores lá, joguei com o Zete, Ronaldão, jogadores consagrados, né? Miller, Caio, Aricizabo, Caico. Em termos de nomes, sempre o Santos sempre teve jogadores de qualidade, né? Com o Assunção tinha aquele rodízio de falta? Ah, tinha. Era bonito de se ver, viu? Era bonito de se ver. No treino era piada, né? Então a gente brincava muito com os caras lá, falava... não dá pra vocês. E não dava realmente, né? O Assunção realmente a gente... No rachão já queria um pra cada lado pra poder... A gente tinha essa facilidade, né? Porque treinava, né? Se aperfeiçoava, né? E aí chegava no jogo ficava muito mais fácil. Sim. Voltando um pouco, 96, 97, como que era enfrentar o Palmeiras Parmalat? O São Paulo já tinha grandes condições? Era complicado? Eram equipes difíceis. Em 98, nós saímos para o Palmeiras na Copa do Brasil. O Palmeiras tinha uma boa equipe. O Santos passou por uma dificuldade muito grande, né? De 96, 97, 98. 97, mais ou menos, ainda com o Vanderlei, ainda trouxe jogadores de qualidade. Mas já em 98, o Santos sempre teve um time. Não tinha um plantel forte, né? Tinha um time bom.
E quando se perdia um ou dois atletas, tinha dificuldade, né? Tinha essa dificuldade. Mas sempre foi parelho. Jogar na Vila contra nós era difícil demais. A gente ganhou vários jogos lá, Corinthians, Palmeiras, enfim. E como eles ganhavam aqui também na capital. Mas isso só serviu de experiência, serviu de aprendizado, né? Cada ano. Eu acho que jogar no Santos para mim foi, depois de ter saído do Juventus, né? Para mim foi uma honra, né? Apesar de ter tido dificuldades também de adaptação e vivido um momento ótimo e depois cair, depois voltado para muito bom. Então, assim, foi uma experiência maravilhosa. Sim. O Santos, nesse período aí, não quis fazer forçar a barra para ter também times fortes e não esquecer um pouquinho a base também? Então, assim, a base, praticamente a gente não tinha muita relação. Não treinava no mesmo local, né? Ou no mesmo horário. Mas subiram naquela época alguns jogadores interessantes da base. O Michel, que depois jogou do lateral, o próprio Adiel, o Eduardo Marques, que jogou, Gustavo Neri. Então, assim, tinham jogadores de qualidade na base que o Leão trouxe para participar do profissional. O Santos sempre foi um celeiro de bons jogadores na base, né? Porque tinham excelentes profissionais que vinham, que foram jogadores, atletas de futebol e que trabalhavam com essa rapaziada. Então isso ajudou bastante a gente. Agora, é claro que de um tempo para cá, melhorou muito mais, né? O Santos foi se fortalecendo e hoje, para mim, hoje a melhor base para se formar é do Santos. Não sei de onde vem tantos jogadores novos bons, né? Então, assim, o Santos, acho que com o decorrer dos anos, fizeram o CT, ficou a coisa mais linda. Então, assim, foi melhorando a passos curtos, mas eles soubem fazer da melhor maneira possível. Sim. 2000 você iniciou o ano no São Paulo? 99 eu fui para São Paulo. Acabou, em 99, acabou o Campeonato Paulista. Fiz um Campeonato Paulista muito bom. E aí o São Paulo estava com dificuldade lateral. E aí numa troca, parece que o Viola tinha saído do Santos também. Aí foi uma troca com o Dodô. Ah, lembro. O Dodô veio definitivo e eu fui emprestado para o São Paulo. Aí acabei indo para lá, ficando 6 meses. Você jogou então até o Brasileiro? Então eu sou o brasileiro, né? Foi eliminado, que foi os pênaltis do Raí. Isso. Contra o Corinthians. A gente foi eliminado contra o Corinthians. Foi legal também, cara. O São Paulo, a passagem pelo São Paulo. O São Paulo foi tudo que eu... São Paulo era a estrutura que o jogador procurava na época? O São Paulo que hoje as equipes têm, o São Paulo tinha lá atrás, né? Que muitas equipes não tinham, né? Então, pra mim, chegar no São Paulo parecia que eu tava na Europa. Time estruturado, time organizadíssimo. Você não podia dar um passo, os caras já estavam em cima de você, era tudo do bom e do melhor, né? Não dava para reclamar nada, você só tinha que treinar e se dedicar. Então São Paulo foi onde eu conheci verdadeiramente uma estrutura de um time profissional na época. Isso, aí do Grêmio, 2000. Aí eu tive um problema de contrato, porque o São Paulo queria me contratar e o Santos queria um valor à vista, enfim. Teve um problema lá de contrato e aí foi quando o Grêmio fez a proposta, aí eu acabei indo pro Grêmio. Isso. Você é campeão gaúcho e campeão da Copa do Brasil, era o Tite. Isso, 2000, eu cheguei em 2000, aí tivemos altos e baixos também em 2000, com a chegada da SL, um time dos sonhos, não deu liga, mas mesmo assim tem aqueles destaques individuais, né? Teve o Ronaldinho, o Gaúcho, graças a Deus... Você pegou esse início lá. Graças a Deus também eu tive um destaque bem legal, fazendo gols. E a gente terminou o Campeonato Brasileiro. Aí perdemos a final do estadual em 2000 pro Tite, que era o time do time do Caxias. E o Tite chegou em 2001. Chegou a luz passando... Você passou por uma situação que eu tô lembrando agora. 2000 o Grêmio perdeu na Copa João Avelange pro São Caetano, com um pênalti que o Godoy mesmo assumiu depois que não foi. Não foi uma situação dessa? Mas não adianta assumir depois, né? Então, o que você acha, assim, você, né, viram, até que tem uma brincadeira que ele fala pro Danley, pega pra salvar a gente, só que a bola entra.
Como que é uma situação dessa? Você acha que é melhor o cara assumir, olha, eu errei, do que dar uma lambança toda como a gente vê hoje em dia? Cara, eu acho assim, quando você vai predestinado a fazer uma coisa, a prejudicar uma equipe, eu acho que não tem o que fazer, né? O que me espanta, assim, é hoje as pessoas ir na televisão, eu vejo os programas, e as pessoas, não, eu fui isso, eu fui aquilo, eu fui não sei o quê. E na prática, lá atrás, não foram nada disso. Não foram nada disso do que falam hoje. Eu posso falar de mim, eu posso falar, eu era maldoso em algumas chegadas, às vezes dava aquele 1 minuto de perdia, mas sempre respeitei todos os jogadores com quem eu joguei. Respeitava, era chato com os árbitros, era. E nunca vem aqui, que eu não fiz nada, não, não, não. E teve erros naquele jogo que tiraram o nosso título, pelo menos a vaga para ir para a final. E foi crucial, o Godoy errou absurdamente. Eu nunca vi um árbitro ir para um jogo e errar tanto como ele errou aquele dia. Foi um absurdo. E às vezes eu encontro ele e sempre falo. E a camisa do Grêmio bem maior. Será que foi? Deixa pra lá. Mas assim, não vamos citar nomes. Mas assim, nem as associações. Mas você já entrou em jogo que você falava assim, hoje vou perder? Não, não. Você falava assim, vou perder porque eu sei que a arbitragem vai ser complicada. Você começa... Não perder do tipo... Entendi. Não no sentido de vou perder porque vai ter... Não, entendi. tipo assim, ixi... A lambança do árbitro. Hoje vamos jogar o que for, mas no final não vão dar pra gente. Vai arrumar alguma coisa. O Gaciba foi outro, que começou o jogo numa final... Um jogo contra o Juventude, em Caxias. Quando começou o jogo, ele já expulsou... Teve um problema, ele já expulsou 2 jogadores nossos. Eu falei, ih... Grêmio e Juventude? Eu falei, já veio louco pra fazer, cagado. Desculpa a palavra, mas já veio louco para prejudicar. Então, assim, tem árbitros, quando começa o jogo, você vê, você fala assim... Você fala, hoje eu vou jogar o que for, mas eu não vou sair daqui vitorioso. Vamos ter dificuldade. E foi isso que aconteceu em vários jogos, que eu joguei vários jogos. Eles têm o poder, né? Porque tá ali, ninguém pode relar neles. Eu acho que tem situações que são difíceis mesmo pro árbitro, né? Mas ontem eu estava assistindo o jogo, depois do jogo do Corinthians e Palmeiras, que eu acompanhei, o único erro que eu acho que teve foi a demora para ter uma atitude, né, de não ter dado o pênalti. Eu acho que houve uma demora mais porque o jogador brasileiro está acostumado a fazer essa bagunça toda, ir para cima tal, e ver mesmo que realmente não foi pênalti, né? E outros exemplos, né, como teve da Champions League ontem. Então, assim, o juiz, na hora, marcou e pronto. Vai lá, falou, ninguém viu. O quarto árbitro olhou, é pênalti, e pênalti. A gente não vê essa dificuldade na Europa. Não, por quê? Não tem. É porque a educação é um país de pressão. Eu não estou falando que o brasileiro é mal educado, nada disso. A educação de um país de primeiro mundo, quando você está numa escola, lá embaixo, a sua formação é completamente diferente do que tem a nossa. Ou você tem uma formação dentro de casa muito boa, ou você tem uma formação numa escola muito boa. Não precisa ser escola particular, não. Escola pública, mas que a sua educação seja boa. Mas acaba acontecendo esse tipo de coisa. Então, assim, a demora, eu acho que de um jogo para o outro, a atitude do árbitro, acho que foi o principal. E falando dos títulos, como que era o Tite? O Tite já era diferenciado naquele time de 2001 do Grêmio? A primeira palestra dele eu lembro como se fosse hoje. Só via ninguém chorar. Ele fez uma palestra em Caxias, primeiro jogo da final contra o Juventude, absurda, né? E é um cara, assim, inteligente demais, um cara que sabia gerenciar um grupo, né? Até hoje, ele é um cara gerenciador de grupo, ele sabe conduzir o vestiário dele, com profissionais acima da média. Eu acho que através dos anos ele foi melhorando. Eu acho que hoje ele é um cara que está acima do bem e do mal, né? Que ele teve
Teve alguns. Teve no Palmeiras ele não foi tão legal. Eu acho que a atitude que o Andrés, como presidente do Corinthians, teve em mantê-lo depois de uma derrota contra o Tolima, nenhum clube ia ter, qualquer clube com uma derrota que o Corinthians teve ia mandar o Tite embora. E talvez o Tite não seria esse cara que é hoje, né? Até porque em 2005 ele chegou a ser demitido na primeira passagem pelo Corinthians. Aí depois aconteceu tudo aquilo lá e logo em seguida o Andrés bancou ele acabou sendo campeão brasileiro, campeão da Libertadores e campeão mundial. Então assim, e virou esse monstro que é hoje o Tite. Então assim, é um cara que se preparou, um cara inteligentíssimo, um cara que merece estar nesse patamar. Aquela Copa do Brasil de 2001 você considera o seu maior título? Eu não posso desvalorizar os outros títulos, né? Desde a base, eu tenho o título de campeão sul-americano pela seleção brasileira. Então, assim, de 88 foi meu primeiro título, campeão sul-americano infantil, primeira seleção. Então, pra mim aquilo ali era um sonho, né? Depois título de júnior. Então, eu falar que foi um maior título, eu acho que todos os títulos para mim são importantes. Eu acho que essa decisão foi um título realmente valorizado, porque a gente ganhou aqui no Corinthians, dentro do Morumbi lotado, então assim, foi um título importante. Não foi um dos maiores não, acho que todos os títulos para mim foram... E só tinha maiores, fera ali. Tinha o time... O Zinho sempre foi o cara assim para acalmar o time? Para controlar? O Zinho, ele era um cabeça boa. O Zinho era o Zinho. A gente tinha o Mauro Galvão também, que era, Nossa, que era um cara... Só que o Mauro Galvão era mais tranquilo do que... Mauro Galvão era um cara, assim, chegou ali tranquilo que ele... O Mauro jogou pouco, porque ele tinha um problema de tendão, mas ajudou muito, né, a gente, né? Era um cara mais tranquilo, mais sereno. O Zinho era um cara inteligentíssimo, sereno, mas também era um cara que tinha uma imposição. Sim. Ele tinha uma liderança muito, muito grande e ajudou bastante aquele grupo lá. E o Marcelinho Paraíba? O Marcelinho Paraíba é o Marcelinho de hoje, né? Ele bem mais experiente, com a qualidade técnica dele, com alguns problemas que ele tinha, mas que a gente sabia administrar, mas que decidiu vários jogos, porque ele tinha essa capacidade técnica, né? Muito boa. Foi um cara... A nossa equipe, se for pegar assim, era uma equipe, talvez não seria a melhor, mas acho que naquele momento, taticamente, inclusive em 2001, a gente foi eleita a equipe que era a melhor equipe que jogava, né? A gente chegou a bater no River lá no Estádio Monumental por 4-2, dando um show de bola nele. Foi Libertadores ou Mercosul? Foi Mercosul. Foi a última... Foi a única Mercosul depois do último nome de Mercosul. Sul-Americano, Então, assim, o time estava voando. O time estava bem treinado, né? Realmente estava bem treinado, muito bem treinado. E tinha jogadores com capacidade, né? O Tingazinho, Anderson Polga, o Roger. Era um time muito forte. O Marinho, o Rubens Cardoso, enfim. É um time realmente que deu liga. 2004 você é campeão pelo São Caetano. Esse eu posso considerar que é um título importante também. Porque o São Caetano bateu várias vezes na trave, mas o título mesmo de grandeza foi esse que ele teve. Foi. Saiu daquela cena do vice, né? Saiu daquela cena do vice. Então foi um título importante, talvez poderia ser mais valorizado por todos, né, da cidade, porque foi um título que tinha os grandes, tiramos o São Paulo, tiramos o Santos na época, o Palmeiras, o Paulista tinha tirado, enfim, o Corinthians já tinha saído na primeira fase. Foi um título muito importante, porque eu sou de São Caetano, né? Os dirigentes tudo me viram crescer, então assim, e naquele momento eu tinha saído do Grêmio, né? Tinha saído de um Grêmio para vir pro São Caetano, os caras, você tá maluco? Você fez muito pelo coração ali? Eu tive um problema de saúde no Grêmio em 2003. Eu quase tive um problema de retina. Então eu passei 2 meses lá difíceis, sabe? Tava com dificuldade de enxergar, eu tive que vir para São Paulo fazer exames, muita corticoide, tomava corticoide de 10 dias para tirar o foco que eu tinha. Então assim, salários atrasados. Então eu falei assim,
será que vale a pena eu jogar em time grande e não receber, tendo essa dificuldade, eu passando, quase perdi as vistas? Foi quando o São Caetano apareceu. Aí me fez uma proposta que eu achei interessante, eu estava do lado da minha casa. E né? Tinha estrutura? Tinha estrutura, na época, acho que o São Caetano foi, para mim, no meu ver, teve times bons, mas para mim foi um elenco mais tecnicamente, na concepção da palavra, melhor que o São Caetano teve, em termos de grupo, tinha um grupo muito forte. Então tinha chegado eu, Gilberto, do Grêmio, Mineiro, já estava lá, a equipe era, o Triguinho chegou, o Euler chegou, o Fabrício Carvalho tinha chegado, então assim, só fortaleceu uma equipe já forte que eles tinham já. Aí eu acabei acertando com o São Caetano, vim embora, acabamos sendo campeão. Infelizmente só não fomos campeões brasileiros pela fatalidade que teve com o Sérgio, mas... só falar assim, aquele jogo contra o São Paulo você estava jogando? Tava do lado. Você estava do lado? Tava do lado. Então assim, fatalidade, né, o que fica é... Aquilo arrebentou depois o time nos restantes arrebentou. Porque o time estava lutando para ser campeão. O time estava primeiro, segundo, terceiro. Batia primeiro, segundo, terceiro. Aí quando aconteceu, tiraram 24 pontos nossos para você ver. A equipe estava tão bem que mesmo com a perca de 24 jogos, de 24 pontos, nós não caímos. Nós não chegamos nem perto da zona. Então assim, aí depois voltou à tona, né, o campeonato, e acabamos deixando o São Caetano na metade da tabela. E fala até 2008, como é que foram as passagens depois? Então, eu tive, aí em 2004 eu fiquei no São Caetano, aí no final do ano eu tive uma proposta para ir para o Japão, aí eu não podia, falei para o diretor na época, o dirigente, falei, não posso deixar passar essa oportunidade, né, eu já estou com uma certa idade, nunca joguei fora e eu quero ter essa experiência. Então, quando eu fui para o Japão, passei o ano de 2005, aí em 2006 retornei ao São Caetano, aí fiquei 2006 até o final do ano, em 2007 eu tive um problema também com a comissão técnica que lá estava, enfim, aí estava treinando separado, foi quando em 2007 eu recebi o convite do Coritiba. Acabei indo para o Coritiba, o mesmo campeonato que o São Caetano estava disputando, que era a Série B. E acabei sendo campeão brasileiro, né, pelo Coritiba, quando o Coritiba subiu. Aí eu fui começando já a pensar, né, na minha carreira e vendo que não tinha possibilidade mais de jogar em time grande. Aí acabei indo para o Ituano, uma parceria que tinha com os empresários. E depois passei pelo Bragantino, assim, muito rápido. Aí em 2009, eu estava em casa, aí foi quando um amigo meu me ligou falando se eu não queria jogar o estadual para Chapecoense. Eu falei, Chapecoense, né? Que time é esse? Não, interior de Santa Catarina, aqui tem muitos gremistas, tal, diretoria toda gremista. Queria que você viesse para cá para ajudar eles. Ah, tá bom, eu vou. Aí fui para lá, conheci pessoas maravilhosas. Tava começando a estrutura ali. O Chapecoense não tinha nem série, só disputava estadual, não tinha nem série. Aí nesse ano foi quando conseguiu a Série D. Aí eu parei, 18 anos aí e graças a Deus muito bons no futebol. E tem aquela, na hora que fala parei, ainda aquela formigar de falar, surgiu alguma coisa, você se segurou? Você deve ter tido algumas propostas ainda, vamos, segura mais 6 meses no estadual do ano que vem. Não, pior que não. Eu já estava jogando de terceiro zagueiro, né? Ah, você foi para terceiro zagueiro. Então, assim, já não queria mais jogar de lateral, então tinha equipes que não jogavam com terceiro zagueiro, então assim, eu falei, quer saber, eu vou fazer uns cursos de treinador. Aí no começo até abri uma agência com um amigo meu, de escritório, de atletas, mas a minha direção mesmo era para o campo. Graças a Deus deu tudo certo. É isso aí. Vamos para o segundo intervalo e no terceiro tem o bate-pronto final, beleza? Se liga!
Voltando ao programa Parada Técnica, parte final e o bate-pronto com o Anderson Lima. Anderson Lima, o futebol antigo ou atual? Antigo. Me fala, qual foi a sua referência de lateral direito? Ou se for um top 3? Jorginho, Leandro. Pela persistência, Cafu. Cafu. Eu tenho uma... Agora eu vou fazer uma pergunta antes de terminar aqui. Você acha que se o Arce fosse brasileiro, o Cafu jogaria essas Copas do Mundo? Talvez não. Tô perguntando para especialista, hein? Tecnicamente o Arce era melhor. Aí. E o Cafu é meu amigo. Referência de treinador? Ou top 3 também? De ganhador? Treinador, né? Treinador? Pô. Tite, Muricy e Vanderlei. Favorito para a Copa? Talvez. Eu acho que com o Tite melhora, tem grande chance. E hoje o futebol tem espaço para o talento ou é só a correria? Eu acho que o talento faz a diferença, mas só o talento hoje não ganha jogo. A gente viu ontem a Roma. Muita força, muita velocidade, atropelou o Barcelona. O talento ganha jogo, mas hoje sozinho não faz a diferença. Os 3 melhores jogadores que você jogou? Miller. Desculpa. Ronaldinho Gaúcho. E eu vou, se eu puder falar 2 de referências de liderança no grupo, que ajudam muito nesse sentido, dentro de campo. São duas pessoas que eu tenho referência. Zinho e o Jorginho. 2 capitões que faziam a diferença dentro do vestiário, que tinham uma liderança muito boa. Show de bola. Anderson, obrigado por ter vindo de São Caetano e espero numa próxima aí a gente vai se comunicando. Muito obrigado. Eu posso falar que eu fui seu fã. Obrigado, cara. Obrigado pelo carinho, respeito. Foi um prazer também participar com vocês aí. Falar um pouco de futebol e de experiências, né? Legal, foi muito bom. Valeu, obrigado. Galera, foi mais um Parada Técnica aqui na sua TV Guarulhos. E até a próxima. Se liga, bacana.